Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o William da Dry Store, tá? Hoje a gente está num lugar diferente, um lugar que vocês não conhecem. Eu vim mostrar para vocês aqui alguns processos que a Center Steel, que é uma outra empresa ligada à Dry Store, que a gente pode oferecer para vocês. A gente está de mudança e comentar um pouquinho de alguns processos industriais aí, tá? E trouxe o Assis, obviamente, meu amigo do Ferramentas em Ação. A gente vai bater um papinho aí, tá bom? Bora Só pra lá. galerinha saber, eu tô aqui nos bastidores. É isso aí. Então tá, gente, o que acontece? Esse aqui é o novo espaço, a nova sede da Center Steel, tá? Que é a nossa fábrica. A gente trabalha com engenharia de perfis, tá? A gente trabalha com light steel framing, que é um mercado muito bacana no Brasil, né? Um mercado promissor, né? Um mercado voltado para a construção civil, né? A gente já trabalha há alguns bons anos nisso já, né? Então, se não me engano, são 15 anos que a gente já está no mercado trabalhando com toda essa estrutura, né? Então, o que a gente tem para oferecer? Você que quer construir uma casa, que construir um prédio, alguns prédios a gente já forneceu, né? Porque dentro da Dry Store a gente trabalha com alguns materiais, né? O que é relacionado à parte de emplacamentos, as ferramentas, né? E eu sempre apareço para mostrar para vocês. E a Center Steel trabalha com uma empresa de engenharia. Então, o que acontece? A gente tem uma impressora ao fundo, tá? Aquele equipamento nada mais é que uma impressora. A gente recebe um projeto que é calculado pelo nosso time, tá? Então, digamos que você tenha um arquiteto, um engenheiro, e você tem um projeto da sua casa, a gente faz o projeto voltado para o light steel framing, tá? E ali começa o processo, vamos dizer assim, de fabricação, né? Então, os perfis eles saem da máquina, saem da perfiladeira, e depois eles vão ser acondicionados em feixes ou numa estrutura pré-montada e são levados à obra. Então, eu quero fazer um tourzinho rapidinho com vocês para vocês entenderem melhor como é que é todo esse processo aí bem bacana. Então, diferentemente... Quer falar alguma coisa? Não, para o pessoal saber que esse tipo de construção é uma construção bem sofisticada, bem tecnológica, né? Não é só um ferro, né? Exatamente. O Assis já morou fora já pode também comprovar isso, que, por exemplo, assim, Estados Unidos, Europa, de uma maneira geral, claro, também no Japão, existem muitas construções feitas em light steel framing e wood framing também, tá? São processos construtivos diferentes do que a gente está acostumado a ver no Brasil. No Brasil a gente conhece muito a alvenaria tradicional, que é colocado aqui dentro do pavilhão, né? Mas o light steel framing ele serve para, vamos dizer assim, qualificar a construção, né? Onde a gente consegue, por exemplo, para aquela perfiladeira, né, que imprime aquele aço de espessura até 1,25, a gente consegue fazer um prédio com 4 pavimentos, tá? Então tem até a possibilidade de a gente fazer também prédios com uma pavimentação aí mais esticada, maior, né? A gente vai trabalhar com uma máquina que vai imprimir um aço de espessura maior. Então isso vai conforme o projeto, tá? Então ali o pessoal está trabalhando, né? Como eu falei para vocês, os perfis eles saem da máquina. Lá tem um projeto representativo na tela. E olha só como é que a máquina funciona. Vem cá, tá? Não, e só para eu sei que o pessoal não gosta que eu fique te interrompendo igual o Faustão, né? Pode falar. Mas para o pessoal entender um pouquinho o que é a empresa, deixa os dados aí para eles seguirem no Instagram, que no perfil da empresa mesmo no Instagram tem muita coisa, né? Muita novidade. E eu mesmo, que era um leigo, acabei entendendo um pouquinho só vendo os vídeos do Fabrício lá, explicando, do Fabrício e do Rodrigo explicando como é todo o projeto desde o zero, né? Claro, vamos fazer isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou pegar o celular e vou mostrar na tela o endereço do Instagram eu acho que Center Steel. O pessoal seguindo o perfil da Center Steel dá para entender perfeitamente o que a gente está falando. Dá, com certeza. Olha só, gente, como é que funciona, né? O aço está aqui bobinado, então o aço especificado, tá, gente? O que acontece? Esse aço ele é todo certificado, tá? Normatizado, e ele entra em todo um escopo de projeto para que ele seja utilizado, tá? Não é qualquer aço, tá, gente? Não é qualquer tipo de aço galvanizado, tá? É um aço que a gente julga ele dentro das especificações, dentro do projeto, para que ele possa atender tudo o que se precisa dentro e fora do mercado brasileiro. Hoje a gente tem aí 2 máquinas fora do mercado brasileiro trabalhando também. Então, o que acontece? O aço vem aqui, bobinado, passa pela máquina, a máquina conforma o aço em um perfil, né? Aqui o nosso perfil ele tem 100 milímetros de largura, tem 4,5 de aba, se eu não me engano. Então ele é um perfil tipo C, tá? Aí ele tem aqui, ó, nas marias das posições dele as dobras de reforço. E aqui a parte lisa para receber
as outras, vamos dizer assim, travessas, né? Para montar um quadro, fazer o quadro metálico. Lá ao fundo, a gente tem vários painéis prontos já, depois eu levo vocês lá, vários painéis prontos. Então, todos os perfis eles são encaixados e montados para que realmente ele forme o esqueleto da obra, tá? Então, a máquina tem um processo crucial, mas tudo começa a partir do projeto, tá? De um arquiteto ou de um engenheiro que vai elaborar um projeto voltado para a light frame daquilo que você precisa, né? O que acontece muito é o cliente que apresenta para nós a necessidade e a gente atende a necessidade trabalhando com light frame. Aqui é outra máquina? Aqui é outra máquina, né? A máquina está em manutenção, mas é outra mesma máquina, né? Então ela faz a mesma função, tá? É uma máquina nova, a máquina logo vai entrar em operação, está sendo aí qualificada para trabalhar, é uma máquina moderna, tá, gente? Isso já é utilizado fora do país há muito tempo, então o Brasil está se qualificando para isso, né? E também o que acontece? Aqui a gente tem uma parafusadeira de impacto. Essa aqui é a prata da casa, DTD 172, vocês conhecem muito bem, né? É a máquina mais utilizada dentro do steel frame, como indústria e como montagem na obra, tá? Porque assim, os painéis eles são unidos, então tem a união dos painéis pode ser feita por um rebite ou parafuso. O parafuso, parafusadeira de impacto é a máquina chave para isso, tá? Aqui ó, vi que a bateria 14.4 tá aqui. Eu vi. Também opera na máquina, né? Ah? A gente tinha a gente tem algumas máquinas 14.4 e o pessoal acaba compartilhando. Então, como é que depois de ser impresso o perfil, como é que a gente pode entregar para vocês? Tá? Vou mostrar muito bem aqui, ó. Olha aqui. Aqui então a gente tem a parte de impressão. Aqui o pessoal vai fazer a embalagem, né, de todos os feixes e a gente tem identificações. A máquina aqui, ela imprime. Aqui tem, acho que ela tem que regular porque ela não está saindo super bem aqui, mas sai o nome da empresa e toda a identificação que vai no projeto, tá? Então, por exemplo, assim, o projeto que o montador, o dono da obra, quem é responsável pela parte técnica de montagem, recebe um projeto, uma planta, tá? Para fazer a montagem na obra. Então a identificação do perfil, qual é o tipo de painel, qual é a numeração do painel, se é um painel que ele vai no andar térreo, ou ele vai no segundo andar, ou ele vai no terceiro andar, entendeu? Isso tudo é identificado, tá? Identificado nos perfis. Isso aqui tá dizendo floor, deve ser o chão, né? É, floor, chão, provavelmente. Então, assim, ó, painel, número tal, cliente tal, sim, andar tal. Sai então, todo um esquema de montagem. Sai todo um esquema de montagem. Isso é para facilitar quem vai fazer a operação de montagem na obra, quem vai fiscalizar essa montagem e o próprio dono da obra para poder acompanhar tudo aquilo que é feito. Ali é um projetinho, tá, também, né? Ali também, aqui é outro, né? O lado bom de armazenar nesse tipo de esquema é que ele é colocado, por exemplo, no caminhão, ele ocupa pouco espaço. Legal que tem todos os tamanhos separadinhos, né? Exatamente. Faz uma pré-montagem na obra, que é o termo que o pessoal utiliza. Então você pega um peixe desse aqui, coloca ali na obra uma estrutura e se vai montando e montando todos os painéis, né? Que vão ficar iguais a esses aqui, ó. Aqui a gente está em organização ainda, mas aqui tem uma porção de painéis para vocês entenderem como é que é um painel depois de pronto, tá? Então assim, aqui ó, aqui é um painel, claro, temos vários, né? Mas um painel que ele já é pronto já, ele todo numerado, como eu falei para vocês, ali o nome da empresa, da Center Steel, né? Lá, ó, onde está escrito lá, ground floor, lá e tal, dry store, base, tudo, etc, né? Então, qual é o cliente, qual é a situação que ele vai, como ele está posicionado no projeto, lá o reforço de treliça, ou melhor, da tesoura, já tem tudo certinho também, porque quando o pessoal vai montar na obra, a cada, vamos botar assim, a cada reforço, cada V ali, né, ele está também identificado. Tem lado para ser montado, vai um esquema de montagem, tá? Para não errar e não sair nada errado daqui. Ali tem outros painéis também, e outros painéis que a gente já utilizou, né, removeu e tal. Mas aqui é um pouco mais de estrutura da fábrica que a gente está montando.
Mas então, e pessoal, a fábrica está aqui há pouco tempo, né? Essa mudança. Aqui, exatamente. Aqui é Porto Alegre, né? Então a gente se mudou aí para poder atender maiores projetos, que onde a gente estava já estava com um espaço pequeno já. Tá? Então aqui é vamos dizer assim, uma parte de um cavalete para que o pessoal consiga montar, né? Ele tem um pouco mais de aço também. Mas é interessante mostrar para vocês que a partir desse momento que os painéis em aço são montados, eles vão para a obra. Eles vão ser assentados em cima de uma fundação, que geralmente é do tipo radier. Vamos imaginar que seja... Aqui a gente tem um contrapiso bem formado, mas o radier é mais ou menos parecido com isso, tá? Em termos de fundação. Então os painéis vão ser colocados, né? Para se formar aí a edificação, uma casa, enfim, né? Um prédio, como eu falei para vocês. Mas vão ser colocados, alinhados, esquadrejados, fixados, né? Tem todo um procedimento de montagem para que isso aqui se transforme numa casa, por exemplo. E vocês, além de vender o material, no caso, a parte estrutural, também vende projeto, também é mão de obra ou não? O que acontece? A gente recebe o projeto do arquiteto ou do engenheiro, né? Tem pessoal parceiro para isso. A gente pode agir junto à especificação, né? Vamos colocar no teu caso, tá? Vocês vão dizer que tu queira construir uma casa nova, tá? A gente pode atuar com reforma, troca de telhado, aumento da casa, fazer um escopo de telhado diferente, vai tirar um telhado aparente para botar um telhado que vai uma platibanda, isso também pode acontecer. Mas vamos dizer que tu faça uma casa nova, do zero. Então a gente vai pedir um projeto de um arquiteto, um projeto arquitetônico, que daí pode ser feito para alvenaria, né? Ele não vai ser feito para steel frame, porque a gente vai adequar o projeto para steel frame aqui. Então se tu não tiver, por exemplo, um profissional, a gente pode te indicar para fazer esse projeto, né? Que o projeto é algo pessoal teu, da tua família, vocês vão adequar conforme todo o centro de custo, todos os gostos de vocês, aquilo tudo que vai ser competente a vocês. A gente vai transformar esse projeto arquitetônico em um projeto para steel frame, tá? Com todas as cargas estruturais, tudo calculado por engenheiros. A partir do momento que é aprovado, o projeto ele passa a ser montado, ou melhor, ele passa a ser impresso na máquina, na impressora, né? Vai ser uma redundância, desculpa, mas essa é a função. Aí ele é colocado em feixes ou em painéis, como eu mostrei para vocês. Daí ele vai para a obra, né? A parte logística. Ele vai para a obra. Então tem a parte civil, que é a parte da fundação. Faz essa fundação e depois começa a fazer literalmente a montagem do steel frame na obra, tá? Aí tem os revestimentos externos, os revestimentos internos, a cobertura do telhado, o forro, hidráulica, elétrica. Aí se tiver automação, piso aquecido, bom, aí enfim, é a mesma coisa que se faz, vamos dizer assim, na alvenaria, vai se transformar para o steel frame. Só que a qualidade dos materiais, a qualidade de um painel desse aqui é produzido com uma folga em milímetros, tá? Em milímetros, não é uma folga centesimal, tá? Em centímetros, como a gente tem na obra. Então ele é muito preciso, muito preciso. Se a fundação estiver numa condição que ela não está 100% linear, ela não está no esquadro, tem que refazer a fundação para poder assentar os painéis. Vocês entendem, né? Um painel desse aqui, ele não tem como ser colocado fora de esquadro, de fora de alinhamento. Ele vai 100% reto, tá? Então ele está pronto aqui. Lá na obra, se a gente tem dois painéis e um painel está acima do outro, porque a fundação está irregular, tem que refazer a fundação, tem que consertar a fundação. Então aqui no Brasil a gente tem a cultura de ir arrumando as coisas à medida que a obra está sendo tocada. No steel frame não, a gente projeta antes, tá? Imagina o projeto de uma máquina, projeto de uma Makita DTD 172. Não se tem como fazer uma máquina e depois ao longo do mercado ir corrigindo muitas coisas nela. Algumas coisas pontuais podem acontecer, algumas coisas pontuais no steel frame podem acontecer. Mas assim, tudo é projetado antes, é preparado antes para quando chegar na obra, aí você ganha qualidade e velocidade. Vamos dizer assim, entre aspas, se perde tempo, não é um tempo perdido, é um tempo se estruturando. Um projeto ao gosto do consumidor, né? A possibilidade que o consumidor tem para investir. Então isso tudo vai sendo acertado. Para quando se chegar na obra, a etapa da obra já está tudo pronto, já está tudo aprovado, já está tudo certo para poder receber a estrutura. E a partir disso aí é velocidade na obra, qualidade na obra. Então o que se tem?
1/3 do tempo, tá? Em relação à alvenaria tradicional. Todos os alinhamentos de todos os produtos, inclusive revestimento, é que a gente está trabalhando com o aço, ele é o esqueleto da obra. Ele vai substituir popularmente o tijolo, vamos botar assim, tá? Tijolo, vigas e colunas. Então ele tem uma precisão milesimal. Os materiais envolvidos em revestimento, a chapa USB, o sistema drywall, o telhado shingle, que é um telhado que a gente trabalha, um telhado tipo americano que o pessoal fala, também tem essa mesma precisão. Tudo tem um alinhamento perfeito, para que quando o cliente veja uma obra de steel framing, ele não vai perceber que é uma obra de steel framing, mas ele consegue, digo assim, a uma certa distância ele não percebe, mas quando ele está próximo ele vê que um alinhamento, as quinas das colunas, isso tudo está rigorosamente no prumo, no esquadro. Então é uma construção que transmite, né, e passa muita qualidade, né? Isolamento térmico, isolamento acústico é bem diferente da alvenaria. Para a gente ter a mesma performance de isolamento acústico e térmico, a gente tem que trabalhar com paredes de maior espessura, estrutura mais pesada, investir mais em fundação na alvenaria. No steel frame se investe muito menos em fundação. Então são várias vantagens, tá? E assim, a equalização de preço, porque eu sei que vocês vão perguntar. O steel frame trabalha com a mesma qualidade de materiais de um padrão básico e de um padrão alto. Então na alvenaria a gente tem uma diferença de qualidade dos materiais. O padrão básico tem um valor X por metro quadrado, uma média de valor X, e um padrão alto tem outra precificação. O steel frame ele gira mais ou menos igual à precificação, porque a qualidade dos materiais é sempre a mesma. Então para um padrão mais baixo, o steel frame se torna mais caro. Ele não é tão competitivo à primeira vista por conta do preço, mas a qualidade é bem maior. À medida que tu vai avançando a qualidade da construção num padrão médio, alto, altíssimo, o steel frame ele se torna até mais barato por conta da qualidade do processo de fabricação envolvido. Aí a alvenaria se torna mais cara, né? E o steel frame vai regulando de preço e pode se tornar até mais barato também em função da mão de obra, que a mão de obra também tem que ser qualificada. A gente falou sobre a parafusadeira de impacto DTD 172. DTD 172 é uma das máquinas que vão circulando numa obra de steel frame. É a máquina principal, mas é uma das máquinas ali que estão envolvidas. Bom, eu falei bastante, né? Mas assim, quero colocar para vocês um pouco do que é o panorama em construir, em trabalhar com steel frame, o que a empresa faz, tá, gente? A gente tem um compromisso muito forte aqui. A Center Steel é uma empresa à parte da Dressor, mas é uma empresa ligada a gente, tá? Desde o início. A gente tem um compromisso muito forte em atender os clientes, tá? De vários perfis, de vários gostos, relacionados à construção. Então assim, gente, a gente fica à disposição, posso ficar com o meu contato. Mesmo que tu tenha uma obra que não seja no sul, que não seja em Porto Alegre, a gente pode te atender. A gente atende o Brasil todo. Isso é muito comum, tá? E até porque a gente tem parceiros nos outros estados, então a gente pode mandar para qualquer lugar a estrutura e se realizar uma montagem lá, não tem problema. Como eu falei para vocês, a gente está mandando para fora do país, tá? Obviamente a montagem é feita lá, mas a nossa engenharia, a nossa estrutura, o nosso, vamos dizer assim, nosso aço está sendo exportado daqui para fora. O que tu achou, Cis? Diz aí. O que tu achou? Ficou top? Legal, né? É legal conhecer um pouco mais sobre outras possibilidades de construção. Como tu falou, eu sabia que o steel era um pouco mais caro, mas eu não sabia que tinha essa divisão. Ele é mais caro que a parte mais econômica da construção convencional. Quando se compara com a média e a alto padrão, ele fica, se equivale ou fica até mais barato. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A fidelidade no orçamento do steel frame ela é linear. Tu consegue fazer uma programação de quanto que tu vai gastar. A alvenaria, todo mundo sabe que a gente projeta um custo e esse custo muda. Muda às vezes por conta do serviço, muda por conta do uso da mão de obra, como faz esse uso do material, né? Isso acontece também. E muda também por causa do tempo, né? Pode estar num período da obra que pode chover e perder parte do material. Infelizmente isso acontece. No steel frame isso não acontece. Então é diferente tudo isso, né? Então assim, se tem um valor diferente do steel frame em relação à alvenaria, em certo ponto. Mas aquilo que tu está investindo no steel é aquele valor, uma variação muito pequena. E na alvenaria a variação é muito grande.
Então no final da obra, possivelmente esse valor vai ultrapassar o que é o valor do steel frame, né? Vai ultrapassar com certeza. Bom, cara, saber de todas as informações. Eu falei um pouco aqui do que é, né? Um pouco do que a gente vivencia, né? Mas assim, é o que eu digo, qualquer dúvida aí pode chamar, tem todo o pessoal da Center Steel para poder ajudar. Então tem alguns cursos já, eu digo extensões porque não tem uma formação voltada para steel frame, mas tem várias extensões depois da faculdade. O pessoal tem cursos relacionados à montagem, relacionados à especificação, a conhecimento, materiais isolantes. Tem alguns grupos que a gente participa de WhatsApp também, que a gente tem alguns parceiros que fazem uso de revestimentos de materiais isolantes, né? E o steel frame não vai somente a estrutura e um revestimento com chapas, né? Eles vão materiais isolantes no meio da parede para que possa conter essa diferença de temperatura externa e interna, né? E vice-versa. Nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, tem muitos materiais desenvolvidos para isso. O Brasil está se qualificando numa velocidade alta, porque lá tem uma variação térmica maior do que aqui. Aqui a gente tem uma variação térmica menor. No sul, pode acontecer no mesmo dia de ter uma variação de 10, 12 graus, o que é bastante, mas fora do país tem invernos muito rigorosos ou calores muito intensos, daí é um pouco mais do que a gente vivencia aqui. Um pouco mais, com certeza. Então tá. Pessoal, agradeço a todo mundo que gostou desse vídeo. Se tiver alguma crítica, pode comentar. Como eu disse para vocês, a gente está em obra, os escritórios não estão prontos, o pessoal de engenharia não está aqui. Mas quando estiver tudo 100% rodando, eu vou trazer o Assis aqui em um outro momento e a gente vai mostrar como é que é um pouco do dia a dia do pessoal que projeta. Vocês vão dar uma olhada num projeto 3D muito legal de enxergar. É muito palpável para vocês, para o cliente, é muito legal de ver isso aí. Eu quero agradecer vocês, ao Assis mais uma vez pelo tempo ali, e a gente fica à disposição. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar. Então tá, galerinha, um abração, até o próximo vídeo. Dúvidas, primeiro comentário fixado. Valeu, pessoal, obrigado e até mais. Tamo junto, um abração. Feito, valeu.